Olá pessoal do mais querido, do torcedor do Santa Cruz, do Terror do Nordeste. Eu vim fazer aqui esse vídeo aqui simples aqui, né, que envolve história sobre o Santa Cruz. Falar sobre um dos feitos do Santa Cruz. E o primeiro feito que eu vou falar do Santa Cruz é sobre a vitória do Santa Cruz sobre a seleção brasileira em 1934. O Santa Cruz se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer a seleção brasileira. Em 1934, a seleção brasileira que tinha sido eliminada da Copa na Itália, né? Em 1934 pela Espanha. E então a seleção brasileira decidiu fazer uma amistosa na capital pernambucana contra os três times daqui, né? Então o primeiro amistoso da seleção brasileira foi contra o Sport, né? Que venceu pelo placar de 5-4. O segundo jogo foi contra o Santa Cruz, que venceu pelo placar de 3-1. O terceiro foi contra o Náutico, que venceu pelo placar de 8-3. Então, como o navio da seleção brasileira estava com alguns problemas, o Santa Cruz se aproveitou da situação e propôs um novo amistoso contra o Santa Cruz, contra a seleção brasileira, no antigo estádio do Esporte, que, que ficava na Avenida Malaquias. É, Então, Santa Cruz, no dia 10 de outubro de 1934, venceu a seleção brasileira por 3-2, com dois gols de Zezé Fernandes e um de Cidinho. O Santa Cruz venceu a seleção brasileira. E a seleção brasileira com os gols de Patesco e outro gol da seleção foi de Valdemar de Brito. Então o Santa Cruz venceu a seleção brasileira por 3-2 e se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer uma seleção. Um fato é, histórico e um feito que sempre tem que ser lembrado pela torcida do Santa Cruz. E a escalação da seleção brasileira naquele jogo foi Pedrosa, Rogério, Vicente, Ariel, Martins, Silveira, Canale, Atla, Valdemar de Brito, Leônio da Silva e Armandinho e Patesco. E o técnico da seleção era Carlito Rocha. E o principal jogador da seleção brasileira era Leônio da Silva, um dos inventores, o inventor, né, do gol de bicicleta. E o Santa Cruz contava na escalação Dadá, Márcio Nilo, João Martins, Zezé Fernandes, Furlan, Hernani, é, Valfrido, Lauro, Chinês, Cidinho, Estevam. E o técnico do Santa Cruz era Ilo Juste. Então, isso aí foi um feito que o Santa Cruz fez. Está na história. Então, espero que vocês gostem aí do vídeo, né? E curtam bastante. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, Nação Tricolor.